A semana começou com o Supremo Tribunal Federal analisando os recursos do ex-presidente. Foi o último fio de esperança da defesa, que apostava em manobras processuais para adiar o inevitável. Mas Alexandre de Moraes manteve seu voto firme. Flávio Dino acompanhou e o placar foi abrindo. 2-0 contra Bolsonaro. Mesmo com a presença incerta do ministro Luiz Fux, o resultado já parecia desenhado. Os embargos da defesa não apontaram falhas, não apresentaram provas, não trouxeram nada de novo. E a leitura do STF foi clara. O que se viu ali foi apenas o inconformismo de quem perdeu. Enquanto isso, a cena política em torno do ex-presidente desaba. A defesa pediu que Bolsonaro fosse submetido a um laudo médico, alegando fragilidade de saúde. Mas o pedido gerou uma reação inesperada. Deputados do Distrito Federal exigiram que todos os presos da Papuda passassem por laudos semelhantes. Ou seja, se é para avaliar as condições do ex-presidente, que se avalie também as condições de todos os cidadãos privados de liberdade. O gesto que tentava humanizar Bolsonaro acabou escancarando uma velha desigualdade. No Brasil, a direita sempre defendeu a punição dura, até o dia em que a cela ficou no horizonte deles. O governo do Distrito Federal solicita que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma avaliação médica para saber se ele tem condições de ficar preso na Papuda. Repórter Janaína Camelo mais uma vez aqui com a gente e a questão é, tem a ver com as consequências da facada que ele sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral? Essa é a preocupação, Janaína? Exatamente, Thiago, exatamente por isso, viu? Por todas as complicações que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem tido. Ele vai frequentemente ali ao hospital, é atendido pela equipe médica dele, né? Sofre por algumas complicações ali de saúde em decorrência dessas cirurgias, né? Então, esse pedido acontece, lembrando, às vésperas aí do STF, da primeira turma, julgar o recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro contra a condenação dele na tentativa de golpe, né? Ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Foi um pedido feito pela Secretaria de Estado de Penitenciária, de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal. É um ofício enviado diretamente para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, inclusive assinado ali pelo secretário de Administração Penitenciária aqui do DF, que é o Wenderson Souza e Teles. A gente, Thiago, tem na tela para mostrar esse pedido, esse ofício, viu? E no documento, o secretário destaca o seguinte, que considerando a proximidade do julgamento dos recursos, né, dessa ação penal que condenou Bolsonaro e a possibilidade de um ou mais réus serem recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal, então solicita que o ex-presidente seja submetido à avaliação médica por equipe especializada para avaliar o quadro clínico e a compatibilidade com a assistência médica e nutricional que é disponibilizado ali, que são disponibilizados nos estabelecimentos prisionais. E se a justiça avança no topo, o chão da direita também começa a rachar. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo e ex-ministro queridinho do bolsonarismo, enfrenta o silêncio do homem que o criou politicamente. Bolsonaro não fala, não apoia, não nega, não orienta. E sem esse farol, Tarcísio trava. O plano Tarcísio de 2026, que pretendia consolidar um sucessor da direita moderada, está parado. Dentro do PL, a confusão é geral. Sem o capitão em campanha, falta identidade, falta rumo, falta discurso. Elisa, olha, quem conversou nas últimas semanas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu ali absolutamente convencido de que o silêncio do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito da corrida presidencial do ano que vem virou uma pedra no sapato enorme.
Tarcísio, como a gente sabe, continua com aquele discurso muito focado ali no Estado, está procurando se distanciar um pouco da articulação de uma candidatura presidencial dele próprio, apesar de vários setores aí defenderem que ele seja o nome a herdar o legado de Jair Bolsonaro. Só que, conversando ali com algumas pessoas próximas do governador, algumas delas que estiveram com ele, Elisa, eu senti ali uma preocupação muito grande com o ok de Jair Bolsonaro, que simplesmente não está vindo. O ok seria o quê? O sinal verde de que Tarcísio de Freitas será o candidato de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2026. O que essa turma aponta aí como preocupação muito intensa? De que se a gente entrar no ano eleitoral, em 2026, sem uma definição de quem será o candidato de Bolsonaro, ali, martelo batido, com clareza, há aí um risco de prejuízo à competitividade dessa chapa presidencial. E mais do que isso, o próprio Tarcísio fica ali numa posição difícil para se apresentar junto ao eleitorado. O que responde, né? Quando questionado. E mais do que isso, como é que ele vai, por exemplo, começar a articular a sua sucessão? Pois é. Se ele não tem um sinal verde de Jair Bolsonaro, se ele não tem o ok do ex-presidente de que o candidato seria ele. E ele precisa organizar essa sucessão se ele for mesmo disputar uma presidência da República, porque não há um candidato óbvio no campo da direita para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes se Tarcísio de Freitas não for o candidato. E a cúpula do partido já discute alternativas para o vácuo que se abriu. Falam em usar Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro como rostos nas peças publicitárias, como tentativas de herdar o carisma do pai. Mas até mesmo dentro do partido há quem diga que essa substituição soa artificial e que a direita perdeu a alma quando perdeu o poder. Enquanto Brasília lida com os ecos de 8 de janeiro e com a derrocada dos ídolos da extrema-direita, em Sorocaba, o bolsonarismo enfrenta mais um escândalo. O prefeito Rodrigo Manga foi afastado pela Polícia Federal, acusado de corrupção em contratos de saúde. A operação descobriu irregularidades em convênios com uma organização social que administrava hospitais municipais. Manga chama a investigação de nula, diz que é perseguição. Mas é curioso, quando as operações atingiam prefeitos de esquerda, ele aplaudia a Polícia Federal. Agora que a sirene tocou na própria porta, o discurso muda. É o retrato de uma direita que pregava a moralidade e agora tenta se proteger da própria retórica. Do outro lado do oceano, a crise também ecoa. Na Itália, bolsonaristas organizam manifestações em apoio a Carla Zambelli, presa por perseguição armada. Sim, a ex-deputada que virou símbolo do extremismo digital, agora é símbolo de resistência da extrema-direita fora do país. Em Roma, bandeiras do Brasil se misturam a discursos inflamados de gente que ainda acredita que ser condenado é ser vítima. Mas a verdade é que, enquanto os seguidores gritam liberdade, o mundo vê apenas a consequência de uma escolha. Quem vive de ódio e mentira acaba isolado. E não é só na Europa. Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tenta rearticular a direita global. Reuniu-se em Washington com Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro conhecido por enfraquecer a imprensa e atacar minorias. A reunião é simbólica. O filho de um ex-presidente condenado por tentar um golpe busca apoio justamente de um líder que transformou seu país em exemplo de autoritarismo moderno. Enquanto o pai enfrenta a justiça, o filho procura eco em governos que flertam com o mesmo modelo. É o bolsonarismo internacional, tentando sobreviver onde a democracia já perdeu parte da força. E é curioso observar como a narrativa da direita se contradiz. Enquanto exaltam soberania nacional,
pedem socorro em Washington e Roma. Enquanto pregam ordem e moral, acumulam condenações, prisões e escândalos. E enquanto acusam o judiciário de perseguição, recorrem a ele desesperadamente em busca de salvação. Mas a maré virou, e pela primeira vez o sistema institucional brasileiro não recuou diante do autoritarismo. É nesse contexto que surge uma nova discussão. O que fazer se Bolsonaro for preso? O jurista Walter Mairovich escreveu que a prisão, além de punitiva, precisa ser reeducadora. Não se trata de vingança, e sim de constitucionalidade. Se a democracia quer mostrar que é maior que seus inimigos, ela precisa provar que trata todos com dignidade, até mesmo quem tentou destruí-la. A cela de Bolsonaro, se vier, deve ser símbolo de Estado, não de espetáculo. E é aí que o país será posto à prova. Deixe seu like, comente e compartilhe, porque informação e consciência também são armas políticas.